Hola, hoy vamos a hablar de acentos, variantes del español, diferencias entre acentos, ¿no? Y voy a hablar del acento español, la variante andaluza, después Puerto Rico, Argentina. Algunas características, claro, no todas. Cuando digo español argentino, bueno, no estoy hablando de todas las variantes, ¿vale? Que Argentina es grande y tiene muchos acentos, pero voy a hablar de la variante porteña, o sea, de Buenos Aires, cuáles son las diferencias fonéticas, y también voy a hablar de algunas características del español de Puerto Rico, que sería el caribeño, y algunas de España. ¿Por qué hay esta diferencia entre el español de España con el español de América? ¿Cuáles serían las características comunes entre todos los países? Todo eso. Español latino. Cuando digo español latino, no estoy generalizando, porque mira, Brasil. ¿Cuántos acentos? Cuando digo acento, estoy diciendo sotaques. ¿Cuántos acentos tenemos en Brasil? ¿Cuántos? Millones. Entonces no podemos decir, mira, así hablan los brasileños, así hablan los portugueses. ¿Ah? Y de repente pone ahí un carioca hablando y así hablan los brasileños. Y no todos hablamos como cariocas, no todos hablamos como los de Pernambuco. Hay muchos acentos. O sea, tem muito sotaque dentro do Brasil. Então, é erro eu dizer algo como, vamos estudar o espanhol da América, as diferenças. Ok, a gente pode, mas eu não posso ir uma por uma, que são muitas variantes. Dentro de um país, existem milhões de sotaques, né? Então, eu posso dar uma pincelada no geral. Eu vou falar do espanhol porteño. ¿Qué sería el español porteño? O de Buenos Aires. ¿No? Yo viví en Buenos Aires, yo me relacioné con muchas personas de Buenos Aires, entonces yo voy a deciros los rasgos comunes que hay entre estos habitantes de Buenos Aires. Pero, hombre, Corrientes habla de otra manera. El norte de Argentina habla de otra manera. El sur de Argentina habla de otra manera y así vamos, ¿no? O sea, yo cuando digo español de Argentina estoy hablando de la variante porteña. Variante sería el acento local, sotaque local. Bueno, vamos a empezar con España. Entonces tengo aquí un mapa de España. España no era España. España era un conjunto de reinos. Reino de Castilla. Cuando hubo la unificación, empezó España. Entonces, el conjunto de todos estos reinos, España, ¿ok? Y por eso que español y castellano significa la misma cosa, porque el español nació en el Reino de Castilla. Y así que castellano y español son sinónimos. No puedo decir, ay, mira, la profesora está hablando castellano. Mira, yo hablo castellano y el otro habla... Ai, não, é sinônimo, é tudo igual. Então, primeira objeção que a gente tem que romper aqui. Na Espanha fala espanhol e na América castelhano. Gente, por Deus, é muita ignorância dizer isso, tá? Não. Vamos começar aqui, ó. Vamos ver a Espanha aqui. Não sei se vocês sabem, mas existem dialetos também dentro da Espanha. O espanhol é o idioma oficial, mas não é o idioma único. Eu vou ter dentro da Espanha mais ou menos 4 dialetos, né? Ou seja, Catalunha, gallego de Galícia, basco, País Vasco, valenciano, que se parece mucho al catalán. Yo aquí tengo el sur de España, Andalucía. Aquí es Castilla y el sur de España, o sea, esa región, estuvo bajo dominio árabe durante 1000 años. También tenemos que hablar aquí. Las Islas Canarias. Yo vivía aquí, en esta puntita. Aquí. Justo en la región de Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, lo que separa África de Europa. Entonces, en barco, para cruzar de donde yo estaba hasta Marruecos, serían como 1 hora.
Andalucía estuvo bajo dominio árabe. Más o menos en 1500, el reino de Castilla expulsa a los árabes de Andalucía y toda esa región pasa a ser de España. Las embarcaciones para colonizar América salían del sur de España y el sur de España tiene un acento muy particular. Entonces yo estoy diciendo que andaluces y canarios, la gran mayoría de los colonizadores eran del sur de España y de Canarias. Andrea, ¿y eso qué tiene que ver? Todo, pupilos, todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque España salió con estas embarcaciones para colonizar América con muchos andaluces y muchos canarios. Y los andaluces y canarios tenían una variante del español bastante diferente de lo considerado padrón, que sería el español de Castilla. El español del sur de España es bastante diferente del español de Castilla, o sea, esta región. Pero se puede entender. Claro, hombre, claro que se puede entender. Es como decir, mira, en São Paulo hablamos de una manera, Amazonia se habla de otra. ¿Cuáles son las características del español del sur? ¿Cuáles de esas características América heredó? La letra Z, la C y la C. ¿Qué significa eso? En España, la Z, la C y la C es interdental. ¿Qué es interdental? Za, C, ci, zo, zu. Como esta letra del inglés, esta letra en inglés, y siendo así, yo voy a decir azúcar, ¿no? Cielo, ciruela, conocer. Solamente España tiene esta variante. ¿Cómo sé que es de América o de España? Por la zzz. En Andalucía, o sea, el sur de España, también hay esta variante, sezacezizozu, pero hay algo interesante, que las S en España son muy marcadas. Estoy, estamos, este. O sea, esa S es muy chiada, ¿no? Estamos, estoy, es como si fuera la S carioca, ¿vale? Pero en Andalucía, que fue, o sea, la mayoría de los colonizadores eran andaluces y canarios, en Andalucía y Islas Canarias, no tenían esa S. Soy, estamos, estoy, esto, no tenían esta S. Tenían una S aspirada. ¿Qué sería la S aspirada? La S aspirada, por ejemplo, estoy o estamos, también puede ser. Entonces, esta S, la S en Hispanoamérica será muy debilitada. Será un estoy, estamos, esto, mismo. Si es final, muchos la suprimen. Por ejemplo, menos, hay gente que dice menos, más, ma. ¿Ok? Son características bastante marcadas del español andaluz, del sur de España, del español canario, y estas características las heredó América. Por eso que en América la mayoría, no son todos, pero la mayoría de los hablantes en América Latina no van a pronunciar la S estoy, estamos, como será estoy, estamos.
Hombre, estoy diciendo la mayoría, no todos. No todos. Entonces va a depender mucho del hablante, de la región, pero una cosa seguro, la mayoría de los países de Hispanoamérica van a aspirar la S. Então é como se fosse um R ou um H, o R do português ou o H do inglês. Essa aspiração da S, ok? Depois, qual outra característica há em comum com os países latinos? Primeira coisa, a grande maioria apresenta aspiração do S, né? Então é estoy, estamos. Existem regiões em Andalucia que não vão apresentar isso se diz cefeo. Cefeo. Entonces, este fenómeno de interdental, es el cefeo. Y también tenemos el ceseo. A ver, el cefeo común es un rasgo, cuando digo rasgo es característica, es un rasgo común en España. Cefeo. Y América el ceseo, ¿no? Porque también una cosita, cuando hablo del sur de España, también estoy hablando de muchas regiones. La región que yo viví en Cádiz, que es del sur, en el sur de España, sapo, es normal, sapo, así y esto. O sea, la S normal, sase, si, so, su. Solo o Z e o CC. O S, ele tem que ter som de S. Na região que eu vivia, em Cádiz, não era assim. Era tudo fa-fa-fa-fa-fu. Então, por exemplo, mi ex-marido decía sapo, fe, essas palavras que eu tô falando que são normais, que é sapo, se, assim, sapo, fe, assim, esto. Aqui, quando o S tá sem vogal, ele vira um esto. Eu tô falando de variantes dentro de Andalucía também. Então, ele tinha um ceceo muy marcado. No solo él, pero la gente que vivía en Cádiz, la gente que vive en Cádiz, o por lo menos en algunos pueblos de Cádiz, van a tener este zazazazazú hasta en las S. Pero también hay regiones andaluzas que no van a tener este ceceo, que van a tener o ceseo. É tudo como se fosse cielo, azul. Mais colonizadores dessas regiões sem o ceceo, e por isso que a América, ela não tem, nenhum país vai ter o interdental, não vai ter esse som na América, ok? Então, eu tô falando que em Cádiz, onde eu vivia, era um certeza, Canárias e algumas regiões do sul da Espanha, que foi quem colonizou, foi a região que colonizou a América. Então, algumas regiões tinha o ceceo normal. Ou seja, estou falando de duas características. A ausência do ceceo, aspiração da S sem vogal. Esto, estoy, estamos. E ainda existe a supressão total desse S sem vogal. Ou seja, em vez de falar esto, eu tenho países que vai dizer eto. Tamo aqui. Já comeu tudo aí, né? É muito difícil a gente falar vocês, a gente fala seis. Vocês estão aí? O que vocês acham? Não é assim? O estamos, quantas vezes a gente fala tamo aqui, tamo? Isso também acontece em espanhol, meus caros. Claro. Então, falar espanhol, dependendo da sua variante, eu quero falar variante portenha. Eu quero falar variante boricua. Boricua é de Porto Rico. Você tem que estudar as características daquele lugar que você quer ter a variante. Existem várias variantes. Assim como no Brasil. Quantas variantes a gente tem aqui no Brasil? Quantos sotaques tem aqui? Milhões. É isso que eu falo de variante.
tá? Ou seja, a América, ela ficou com esse espanhol sem o thathethithothu de Espanha e com a S aspirada do sul da Espanha e de Canárias, Islas Canárias. É quase todas as variantes da América Latina vai apresentar essas duas características. Estas duas características, a maioria vai apresentar. Voltando, eu vou falar da variante de onde eu morava, um pueblo de Cádiz. Então, quando eu falo andaluz, eu vou estar falando da variante gaditana. Gaditana significa de Cádiz, ok? Ou seja, eu não vou falar de Sevilha, não vou falar de Málaga, que com certeza eles vão ter outra variante, mas com características em comum. Vamos voltar para a Espanha. Onde eu morava, o L sem vogal se transformava em R. O que é isso? Albañil. Todos vocês sabem que o L, você tem que dobrar a língua, né? O L sem vogal. El, alcance, albañil, né? Então, albañil significa pedreiro. Na região que eu morava, esse L se transformava em R. Então, eles diziam arbañi. E esse L aqui, o último, ele era acotado. Arbañi. Arbañi. Alba, por exemplo, alba, arba. Almuerzo seria almuerzo. Aqui é com Z. Almuerzo. Aí você dobra a língua aí também. Almuerzo. Então, essa região que eu morava, de Andalucia, existia esse L com som de R. Eu aprendi um espanhol castelhano e de repente eu chego em Andalucia e o povo falando arbañi, almuerzo, arba. E eu, gente, o que é isso? E, atenção, esse arbañi, arba, almuerzo, muitos países, principalmente da América Central, ali das ilhinhas do Caribe, muitos países, muitas regiões vão apresentar essa característica também. Tá? A Argentina apresenta? Não. O Uruguai apresenta? Existe algum que vai falar arbañi? Não que eu tenha estudado. Mas eu posso garantir que dentro de Porto Rico, dentro da Costa Rica, dentro de Cuba, vai ter essa característica muito comum, principalmente aí onde eu morava. Ok? La L se transformará em R. Outra característica. ¿Cómo yo pronuncio esto y cómo yo pronuncio esto? Estoy hablando de una L. Esto aquí es la Y y estoy hablando de la Y, Y con vocal. Estoy hablando de la Y con vocal. Ay, pero yo tengo muchísimas maneras de decir eso. Yo puedo decir, por ejemplo, allá, la palabra ya. Yo puedo decir allá. Yo puedo decir allá. Yo puedo decir, si estoy en Buenos Aires, allá o allá. Por ejemplo, donde yo vivía, muchas veces esta ella se transformaba en ya. Yo, ayer. Entonces, la región que yo vivía en Andalucía, ayer, que es ontem, ayer. Lluvia, lluvia. Como si fuera así. Lluvia. Isso aqui tem som de B de boca. Sim! Sim, é verdade, mas não é a única variante. Ou seja, a palavra vida, eu tenho 3 maneiras de dizer. Puedes decir vida, mas não é somente
vida. Vida, como em português, e vi. Então, eu estou dizendo que o V tem 3 maneiras de falar. E nem sempre esse V tem som de B de boca. Nem sempre. Então, vamos parar. Ai, mas o professor lá falou que... Não, sim, ele tá certo. Ele tá certíssimo. Mas ele só esqueceu ou ele não sabe, que não é só assim. Eu tava vendo uma professora aí um dia desse, ela... Não, gente, para. Gente, se está entre vogais, o V entre vogais, nessa palavra aqui, eu tenho 2 vogais que vão debilitar muito o meu V. Ou seja, muitos hablantes não vão dizer avispa com B de boca. Porque quando esse V está entre 2 vogais, ocorre uma debilitação. Debilitação é um enfraquecimento. Então, esse B de boca, que tanto falam, que seria como isso, ele vai, em muitos hablantes, ele vai se transformar no V de português. Então, como ele está entre 2 vogais, vai ser avispa. Atenção, muitos hablantes, não todos, tá? Vai ter hablante que vai dizer avispa. E vai ter uma grande maioria que vai dizer avispa. B de boca, né? B de boca, babebibobu, sim, mas não só isso. Tô falando aqui de variantes, eu não tô generalizando. Mas eu estou dizendo que essa letra, ela tem 3 sons. E agora eu quero falar que o B de boca, ele vai ter 2 sons. Até 3 ele consegue. 2. Porque tem um que ele acaba mesmo. E o G também. Então são coisas assim muito específicas. Vamos voltar para a América. Para a América não, para a Andalucia. Eu estava dizendo que em Andalucia, eu posso dizer ayer e eu posso dizer ayer, né? E que em Buenos Aires, por exemplo, eu posso dizer ayer, com som de X, ou ayer. Eu tô falando Buenos Aires, gente, eu não tô falando a Argentina toda, tá? Por quê? Porque a Argentina tem muitos sotaques, eu tô falando do sotaque de Buenos Aires, ok? Tá bom, então a gente já sabe que tem tudo isso e agora vamos voltar lá para onde eu morei, a Andalucía. En Andalucía, los amigos están aquí y los estamos esperando. Los amigos, loja. S mais A vai se transformar num J, como se fosse esse som aqui do espanhol, o J. Então, vai sair algo como lojamigo. Lojamigo. O S, esse S final, ele não é pronunciado, muitas vezes. Numa grande maioria de regiões de Andalucía del sur de Espanha e também de América. Não estou dizendo todos. Los amigos están aquí. Los amigos están aquí. Andaluces, la gente de Andalucía dice mucho como tipo, ai, meu benzinho, meu bem. Esse meu bem em Andalucía seria mi alma. Pero ellos van a decir mi arma. Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. La debilitación de la D es un fenómeno de la fonética. Sería casi la ausencia de esta D al pronunciarla. Por eso que Alejandro Sanz tiene una canción que se llama Corazón. Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Corazón partido. Que na verdade eu escrevo partido. O sea, esa D ya casi no se pronuncia en muchas regiones de España y muchas regiones de América también.
O sea, se está perdiendo esa D cuando viene entre vocales. Yo puedo decir partió y yo también puedo decir partido. Tem também essa presença desse D interdental. V, da, ve, vi, do. Não é um da, de, di, do, du. É um da, ve, vi, do. Então, olha só. Eu estou dizendo que para o D existe a supressão, ou seja, quando corta, partido, partio. E a debilitação, partido. Muitos argentinos não vão falar partido. Partido. Parece, mas não é. É diferente. Ou seja, os particípios que sempre terminam em do, por exemplo, hablao, callao, estao. Ou seja, hablado vai se transformar em hablao. Callado se transforma em callao, callao. Estado, estao. Dormido, que sería dormido. Bastante común en Andalucía, bastante común en España y en muchos países hispanoamericanos también. Ya están como que cortando esa D, ¿no? O S final, muitas vezes, quando ele vai se juntar com vogais, prestar atenção. Como, por exemplo, los hombres, por exemplo. Eu posso falar lo hombre, e aqui é como se fosse um J, lo hombre, los hombres, lo hombre. E essa S aspira no final também. Los amantes están, essa S eu nem pronuncio mais. Los amantes están aqui. Então, esse S também ele já desaparece, em muitos casos. Então, tem casos que já nem se aspira mais, não é nem eta, já é um eta, etamo, etoi, principalmente no Caribe. Já não é mais estamos, etoi, é etamo, etoi, etoi aqui, tamo allá, já acabou com tudo. Isso tudo, gente, vem do sul da Espanha, vem de Canárias. São características que não é de Castilha, não é do espanhol padrão. Por exemplo, o espanhol padrão, eu não vou falar los amantes están aquí. Los amantes están aquí, Venezuela, algunos pueblos de Colombia, Caribe, Puerto Rico, los amantes están aquí. Ahora, si estoy hablando de un español Castilla, un español castellano, castellano de Castilla, Castilla de donde todo empezó, o sea, un español padrón, yo voy a tener esa S muy marcada. Los amantes están aquí. O mais chiada ainda, los amantes están aquí. Então, são diferença. Essa S quase carioca, você vai ter essa presença de los amantes, principalmente no norte da Espanha. Tem esse S muito... Já na América é muito difícil encontrar esse S fechado aí, porque o S ele é debilitado ou suprimido. O B de boca também tem outras formas de dizer, tá bom? Ele vai ser... va, ve, vi, vo, vu. Uma coisa é ba, outra é va. Va, ve, vi, vo, vu. Eu conheci muitos chilenos que em vez de boca, essa palavra aqui, boca, muitos chilenos, que em vez de boca eles dizem isso aqui, ó, voca. Com assim, tipo, voca. Hablamos, tô falando de alguns chilenos.
hablamos. Então, não existe isso de dizer ba, bebi, bobo é sempre ba, não, né? Mas o ba, muitas vezes, ele vai sofrer essa debilitação, né? Até chegar num vá, vivi, vovu. Esse aqui, o bué. O bué já está se transformando, por exemplo, bueno, muitas vezes se diz bueno. Já não é mais um bueno, também se pode dizer bueno, principalmente em Espanha, bueno. E a mesma coisa é o G, guapa. Há muitos hablantes que van a decir guapa. Então, isso seria a ausência total, né, do B e do G entre vogais, entre o encontro vocálico, né, que é o U mais E encontro vocálico. Então, eles sofrem, não somente o B, mas o G vai sofrer uma debilitação, que eu não sei falar isso em português, enfraquecimento deve ser. Bem afetando a forma de escrever, não é correto escrever guapo, guapa ou partio. Isso não é considerado correto, mas é uma transcrição da vocalização. É isso daí. E agora, vamos falar de Porto Rico, por exemplo. Porto Rico acontece algo muito interessante. O R sozinho em Porto Rico, ele vai se transformar em L. Por exemplo, como cebolinha. Puerto. Aí aqui, ok, Puerto Rico. Quando é ha-he-hi-ho-hu, conserva. Mas quando é o R sozinho, ele se transforma em L. Como, deixa eu ver, uma com R. Arma. Eles vão falar arma. Igual cebolinha. Isso é uma característica muito comum em Porto Rico, tá? Boricua é sinônimo de porto-riquenho. O R se transforma em L em muitos países da América Central, inclusive Puerto Rico. Puerto é como se fosse cebolinha, ok? Mas o L tem que estar sem vogal. Enquanto também vai ter aquilo que eu tinha explicado, né? Que o L, em Andalucia, o L transformando-se em R, que é o contrário, né? Ou seja, mi arma. E a palavra é alma. Então, ao contrário do que acontece em Porto Rico. Muito interessante isso daí, eu gosto bastante de estudar esse tema. Depois, vamos para a Argentina agora. Aspirar o S, eu tô falando de forma bem geral, que se eu fosse falar de forma técnica, ninguém entendia. Então, eu tô falando de um geralzão, assim, para que vocês possam entender, porque se eu coloco termos muito técnicos, ninguém vai entender nada, tá? E agora uma pincelada no espanhol de Buenos Aires. Posso falar variante rioplatense, por el Río de la Plata, ou a variante portenha. O que é portenho? É o cara que nasceu em Buenos Aires, capital, entendeu? O cara que nasceu capital, Buenos Aires, se diz portenho, ok? Aí, o que acontece com o espanhol portenho? A minha opinião própria, né? Eu acho uma das variantes mais ricas do espanhol. Quando eu falo variantes, eu aqui só estou dando uma pincelada na variante fonética, mas a variante semântica é imensa, né? O vocabulário, as gírias são muitas, são muitas. Os lunfardos, que seria lunfardos? São palavras que advêm dos tangos de 1920, 1910, 1915, de Gardel. Então tem muitos lunfardos, ou seja, gírias da Argentina, gírias de Uruguai. Quando eu falo Argentina, ali eu tô falando muito do Uruguai também, que é muito, a variante portenha é muito parecido com a de Montevidéu. Falar das gírias deles, a gente vai ficar aqui umas 2 horas, né? Se eu entro no quesito gírias e palavras muito específicas do espanhol portenho. Aí eu vou ter um mundo à parte e isso é tema de outra live.
o que é predominante, qual é a característica predominante no espanhol portenho? O espanhol portenho, ele vai ter la EY ou la Y mais vocal, vai apresentar o som. Eu tô falando portenho. Vai, por exemplo, yerno, que é genro, yerno, vai se transformar em cherno ou gerno. Lluvia vai se transformar em lluvia ou chúbia. Yo vai se transformar em xô ou jô. Ayer vai ser ager e axer. Essa é uma grande... Se você escutar esse chá, xoxu, em vez do... É argentino e é de Buenos Aires. Não tem outro lugar. É muito específico de Buenos Aires, esse chá, xoxu. O jaja de joju, não. Que eu acabei de falar que até em Andalucia, sul da Espanha, eu posso dizer jo. Muitos alunos me dizem, professor, eu falo paella, paeja ou paecha? Amor, você pode falar tudo. Você pode falar paella, com som de I, paeja, com som de J, paecha e até paedia. Só não me fala paella, com lialho de palhaço, porque isso é coisa de professor preguiçoso. Se o professor, olha, já dá um 0 para um professor desse. Se o professor fala que isso aqui é igual o LH do português, gente, não dá. O LH não tem nada a ver com esse som aí. Alguma vez, na história, lá longe, pode ser que sim. Mas atualmente, não. Tá? Lhalelilholiu, não. O S aspirado do argentino. Estamos esperando aí Mirta. Então, isso aqui, o argentino, ele vai ter também uma debilitação desse do, que vai ser um todos. Alguns argentinos vão cortar esse S, todos estamos, e alguns, esse S aqui, ele vai ser aspirado, estamos esperando a Mirta. Então, existe essa aspiração do S no espanhol porteño. As vocales en español es simplemente A abierta, nunca cerrada. Entonces yo digo andando, no existe andando. Andando, caminando, hablando. Y o E será siempre E. Miércoles. Só que o argentino, o porteño, ele vai abrir um pouquinho esse E. Esse E não vai ser tão E. Por exemplo, ser é ser em Buenos Aires, por uma influência do italiano, acredito eu, né? Porque o espanhol portenho, ele tem na musicalidade e na entonação uma influência imensa do italiano. Tanto que o espanhol portenho, a musicalidade, ela é como se fosse um italiano falando espanhol. A musicalidade é igual. Pero que me está dizendo? Pero isso não pode ser, não. Que fala? Então, essa coisa, essa musicalidade, não. Essa semelhança com o italiano. Mas na musicalidade e entonação portenha. Não vamos esperar que a Argentina toda fale como se fosse um italiano falando espanhol. Não, pero vos que me estás dizendo, assim como que uma das características, aí eu já não vou estar falando em fonética, uma dessas características é o boss, né? Então, argentinos, e principalmente
portenhos, eles não vão falar tu, é vós. E o vós vai ser um outro tema, né? O vós é diferente somente no presente e no imperativo. Senão ele vai ser igual o tu, o vós. Então, argentinos dizem vós. Vamos para Colômbia. Você assiste uma série colombiana, você vai ver que eles usam usted, vós e tu. Tudo ao mesmo tempo. Para uma só pessoa, inclusive. Né? Então, não posso generalizar e dizer, ai, todo mundo faz isso. Não. Eu estou falando, estou especificando aqui os portenhos. Ok? Beijo, gracias a todos por estar aqui.